Como construir uma cultura de resultado na sua empresa? Faça uma reflexão comigo. Na sua empresa, você tem uma cultura suja ou uma cultura limpa? Como assim, Elaine, suja ou limpa? Nunca ouvi falar sobre isso. Vou contar uma historinha pra você. Quando você chega num lugar, numa cidade, e essa cidade, onde você está viajando, você percebe que essa cidade é altamente limpa. Sabe aquela cidade exemplar que você não vê um papel no chão, vê latas de lixo em todos os lugares e as pessoas respeitam a limpeza, as pessoas são educadas. E aí, sem querer, você está comendo alguma coisa, deixa cair um papel no chão. Qual a sua primeira ação? Pegar o papel? Ou tipo, o vento levou, eu não vou nem buscar, vou deixar passar. Já parou para refletir sobre isso? A sua intenção, eu aposto, de quando você chega num lugar que é altamente limpo e para você o valor de limpeza e de respeito é muito grande, você vai pegar o papel no chão, vai correr atrás dele para não deixar o chão sujo, porque inclusive você vai achar que tem coisas, pessoas, câmeras te vendo se você deixar aquele papel no chão. Esse é o perfil de uma cultura limpa, de pessoas que seguem as regras, que mantêm ambientes limpos, que respeitam as pessoas. Na sua empresa, você tem uma cultura suja ou uma cultura limpa? Vamos falar sobre isso? A base da cultura estão nos valores e princípios que a sua empresa tem. E, consequentemente, o que eu sempre gosto de trazer é que quando a gente está contratando pessoas, a gente precisa olhar se as pessoas estão ou têm valores similares com os nossos da nossa empresa. Se elas estão alinhadas com os princípios, os nossos princípios também estão alinhados com os princípios dela. Porque essa é a base da conexão de uma cultura de resultado. Outro ponto que eu quero trazer é o como. Como você consegue olhar e desenvolver uma cultura de resultado. Vou trazer 4 pontos para você entender. Primeiro ponto, desenho e alinhamento. O que é o desenho e alinhamento? É a estrutura da sua empresa. Como a sua empresa está estruturada. Os cargos, os salários, a visão desse negócio, o como, quem é esse negócio, o que é esse negócio, o que ele bebe, o que ele come, quem são os clientes, o público-alvo, é o desenho desse negócio. O segundo ponto é o ponto muito ligado ao exemplo que você, enquanto empresário, leva para os seus colaboradores. Chega, eu gaguejo, porque eu, enquanto empresária, tenho uma responsabilidade tão grande em levar os valores que faz sentido para mim, os meus princípios, o meu exemplo para o meu time, que quando eu chego numa empresa que isso não é claro, ou que o funcionário é o câncer, o funcionário não, o empresário é o câncer da empresa, eu fico muito assim, entendendo e avaliando como, dentro do trabalho que eu faço, de implementação de RH, de formação de pessoas, trazer o empresário para enxergar o que talvez ele não esteja enxergando no dia a dia. Então, o primeiro ponto é a base, um alinhamento, é entender o desenho dessa empresa. O segundo é sim o empresário enquanto exemplo a ser seguido. Não adianta você dizer que tem processo se você, empresário, é o primeiro a quebrar o processo. Não adianta que tem que seguir a agenda, que as reuniões precisam ter prazo, se você é o primeiro a acabar com o prazo das reuniões e interromper a reunião que os seus colaboradores estão fazendo. Tem coisa pior do que você não cumprir os seus próprios prazos? Eu costumo dizer muito na empresa que o líder tem meta. O líder não só acompanha a meta do liderado. O líder tem a meta dele, ele precisa cumprir a meta dele, dar exemplo para o time sobre a meta que ele está cumprindo, como é que ele está fazendo, como está sendo a gestão disso, para que o time siga os passos dele. Imagine você, empresário. E eu já teve um vídeo aqui que eu falei sobre os 3 pilares ali do negócio, estratégico, tático e operacional. Você tem que encontrar o seu lugar na sua empresa. Seja onde for, você precisa ser exemplo.
certo? O terceiro ponto é um ponto sobre sustentar a cultura. A cultura, ela não está só num papel, num procedimento, num onboard, nos processos. Ela está no dia a dia, na prática dela, no ter lá descrito sobre diversidade, sobre sustentabilidade ser cumprido, sobre você entender que o fato de dar um feedback, a forma de dar um feedback, o olhar para esse feedback, ele precisa ser visto. E o quarto ponto são as regras dessa cultura. Pois é. Pois, tá vendo? Eu tô duplamente aqui brincando com você, para você entender que se sua empresa não tem regras que eu falo, rituais, ritmo e rotinas, essa cultura ela vai ser seguida um mês, essa cultura ela vai ser seguida em algum momento de necessidade, de desespero, essa cultura ela vai ser explorada quando acontece uma gestão de risco, quando acontece um problema. E você precisa entender que são esses 4 passos que vai com certeza levar a sua cultura a ser uma cultura de resultado. A cultura, ela vai crescer à medida que a sua empresa cresce. Ela vai evoluir à medida que a sua empresa evolui. Ela vai adicionar conhecimento à medida que esse processo também é seguido. Tem algumas empresas que a gente vê, a Nubank, que é o sangue violeta, a CIMED, que é o sangue amarelo. Qual é o sangue da sua empresa? Tem farmacêutica que é sangue azul. Qual é o sangue da sua empresa? E para fechar, no seu processo de seleção, a cultura já tem que ficar clara para a pessoa, inclusive, avaliar se faz sentido para ela essa cultura. Porque não é sempre a escolha da empresa. A pessoa também escolhe a cultura que ela quer permanecer, porque a gente tem as pessoas certas para o lugar certo. E se tiver alguém que você queira forçar muito para entrar na sua cultura e ela não queira, não aceite essa pessoa. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se ela não estiver aderente, se ela não estiver feliz, se ela não quiser colocar sua cultura em prática, ela vai acabar com os seus processos. Ela não vai seguir, ela não vai ser a funcionária que você busca. Então não faz sentido para você. Pega esses pontos, coloca em prática e no final das contas, bora acelerar. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu like. Se você ainda não segue o canal, segue. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum exemplo, manda aqui nas respostas, eu respondo tudo. Vamos nessa? Bora acelerar!